Essa questão, também bem tipicamente Enem, exige de nós uma leitura desse trecho, uma abordagem do trecho para que a gente possa fazer uma interpretação. É bom sempre começar pela fonte. É bom mesmo. Ela diz: Tácito, Anais, 14, 42, 45, em Rossi, até agora só me deu referência do livro, né? Mas olha o título desse livro, ou pelo menos do capítulo. As revoltas de escravos na Roma Antiga. Você já vai lembrando, quando percebe isso aqui, ó, o assunto. E o seu impacto sobre a ideologia e a política da classe dominante nos séculos 2 a.C. a 1 depois de Cristo. Se você for um bom aluno de data, talvez você lembre que séculos 2 a.C. a 1 depois de Cristo pega o final do período republicano romano e o início do período imperial romano. Um período naturalmente marcado por muita instabilidade. Aliás, essa instabilidade comentada no livro fica clara quando a gente percebe ainda na fonte, olha, os casos da Primeira Guerra Servil da Sicília e da Revolta de Espartaco. Talvez a sua boa memória vai te fazer lembrar dessa revolta como a mais importante revolta de escravos na Roma Antiga. É o tema do trecho, vamos ler junto. O prefeito da cidade, Lúcius Pedanius Secundus, foi morto por um dos seus próprios escravos. Tem um tema aqui importante. O prefeito, ele foi morto por um dos seus próprios escravos. Seja como for, de acordo com um costume antigo, todos os escravos que vivessem sob o mesmo teto deveriam ser executados. Mas uma multidão de manifestantes logo se reuniu nessa ocasião, numa tentativa de salvar tantas vidas inocentes. Você está entendendo o trecho? Foi dito que, pelo fato de um dos escravos ter matado o prefeito, o que era costume antigo era que todos os escravos, sejam os culpados ou não, devessem ser executados. Mas, reparem por favor nisso, mas, uma locução adversativa. Toda vez que vocês estiverem lendo um trecho longo como esse e aparecer esse tipo de locução adversativa, fique atento, porque a ideia vai mudar um pouco e talvez esteja nessa mudança a resposta. Não sei se é necessariamente aqui, mas vale a pena vocês ficarem atentos, porque isso é uma quase regra em muitas questões. Então, ó, uma multidão de manifestantes logo se reuniu nessa ocasião numa tentativa de salvar tantas vidas inocentes. A coisa quase se transformou numa revolta e a casa do Senado foi cercada. No próprio Senado, alguns tinham um forte sentimento contra uma severidade excessiva, mas a maioria se manifestou contra qualquer mudança. Ou seja, alguns sabiam se tratar de uma severidade excessiva, mas a maioria foi contra qualquer mudança. Tal foi o caso de Gaius Cassius Longinus, que quando chegou a sua vez, falou assim: um ex-cônsul foi morto em sua própria casa pela traição de um escravo, que ninguém denunciou. Então, deixem-nos impunes. Mas se o prefeito da cidade não tem segurança, quem a tem? Prevaleceu a opinião favorável a que se decretasse a execução. Ou seja, decidiram mesmo fazer valer a tradição de executar todo mundo. Mas, olha o mas aí de novo, a decisão não podia ser aplicada, pois uma grande multidão se reuniu, carregando tochas e armando-se com pedras, e conseguiu interromper a execução. Repararam? A multidão conseguiu interromper a execução. Então, o imperador publicou um édito, significa dizer um tratado, censurando o povo. E quando os condenados estavam sendo conduzidos para a morte, fez com que todo o caminho estivesse guardado por um destacamento de soldados. Se a última frase falou do imperador, você percebeu que o contexto já é do Império Romano, mas foi dito que o imperador publicou um tratado censurando o povo. Se ele censurou o povo, o imperador então quis reforçar a ideia de que a lei e a tradição deveriam ser cumpridas. E quando os condenados estavam sendo conduzidos para a morte, fez com que todo o caminho estivesse guardado por um destacamento de soldados. Em resumo, a regra tem que ser validada, cumprida. Trecho longo, né? Uma historinha marcante. É importante perceber que no Enem esse tipo de historinha aparece para que você justamente viaje um pouco nela, entenda um pouco essa situação, para aí sim, no todo da história, e não só numa parte da história, você encontre a resposta adequada. Vamos analisar então. O comando diz então: as relações escravistas na sociedade romana antiga, apontadas pelo relato, indicam que... Vejam a importância de entendermos o relato, por isso paciência com textos longos. As relações escravistas indicam que a.
A violência direcionada ao escravo que se insurgia contra seu proprietário era suficiente para garantir a obediência. Penso que essa alternativa seja duplamente errada, porque ela fala que a violência direcionada ao escravo seria suficiente para garantir a obediência. A gente viu no texto que, na verdade, não houve uma violência direcionada apenas ao escravo que se insurgia contra seu proprietário, mas foi uma violência, inclusive, sobre aqueles que eram inocentes, segundo mandava dizer a regra. E outra coisa, que é o mais errado, fala que foi suficiente para garantir a obediência. Não. Tanto que nós vimos no trecho que o imperador precisou de agir, com uma forma mais ainda autoritária para que a coisa pudesse ser cumprida, para que a obediência assim viesse. A letra B diz que a indiferença dos homens livres em relação às demandas e questões dos cativos contribuiu para perpetuar a escravidão. Gente, ela fala em indiferença dos homens livres? Não há essa indiferença. O trecho fala, por exemplo, como Gaius Cássio Longinos, um dos homens do Senado, que a gente pode, por exemplo, pensar que talvez fosse um plebeu ou mesmo um patrício, ele se manifestou, fazendo com que as discussões dentro do Senado fossem realmente bastante intensas sobre essa situação. Então não houve indiferença dos homens livres. Ok? A letra C diz que a resistência individual dos escravos revelava o anseio pela abolição da escravidão e pela transformação da sociedade escravocrata. O discurso da abolição da escravidão, ele não está sendo abordado no trecho. E, historicamente falando, não é algo que, por exemplo, fazia parte das ideias defendidas por aqueles que eram escravos. Geralmente os escravos procuravam se libertar, fugir, criar mecanismos para que eles individualmente saíssem desse processo. Mas quando a gente fala em anseio pela abolição da escravidão, pela transformação da sociedade escravocrata, fica parecendo que era um discurso panfletário do grupo de escravos. Isso não existiu, não. A D fala: o interesse do Estado devia sobrepor-se aos interesses individuais, a fim de assegurar a manutenção da estabilidade política. Essa questão está interessante, hein? Me parece que resume melhor o trecho, mas vamos ver a letra E. Diz que o controle ideológico dos grupos de escravos que geravam identificação com o senhor era o principal mecanismo de preservação da ordem pública. Controle ideológico? A gente não está falando aqui de um controle ideológico que era feito sobre os escravos. Na verdade, era um controle pela violência e pelo cumprimento da regra tradicional que existia. Fala que isso gerava identificação com o senhor. Essa ideia de uma identificação aqui também, para preservar a ordem pública, não está abordada no trecho. Então, se a gente olhar a letra D, ela diz que o interesse do Estado deveria sobrepor-se. Isso fica muito claro porque quando a gente lembra que o imperador agiu, e mesmo antes do imperador, o discurso do Gaius Cássio Longinos no Senado fez valer a punição que tradicionalmente já existia, o que a gente percebe é que tanto o Senado quanto o imperador fizeram valer os interesses que eram públicos, os interesses do Estado, e não os interesses individuais. Por isso a letra D está certinha, ó. O interesse do Estado deveria sobrepor-se aos interesses individuais, a fim de assegurar a manutenção da ordem política. Dá para a gente dizer de outra forma mais simples assim, ó, era necessário punir mesmo aqueles que eram inocentes, afinal de contas, a lei e a regra, a ordem deveriam prevalecer. A letra D está certinha e é a melhor interpretação para o todo do trecho, de acordo com os elementos históricos.